Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de AutoCAD. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar como criar um layout novo, ok? A partir do arquivo Acadizo. Bom, a primeira coisa que eu vou executar é abrir aqui um novo arquivo, ok? Lembrando que eu estou utilizando a versão 2014. Também estou utilizando a versão educacional, por isso ele trouxe essa mensagem, dou um continue. Bom, por que nós temos que criar o layout? Deixa eu desabilitar aqui o grid. Toda vez que nós desenhamos, precisamos colocar a folha, a margem, ou como alguns gostam de chamar, como carimbo, ok? Se você não utiliza o layout, eu vou adiantar. Você normalmente vem no Model, faz todo o projeto aqui nessa área e acaba colocando um formato, um A4, A3, A2 em cima do desenho, e quando você vai imprimir a escala não bate nada com nada. Você acaba aqui ajustando formatos, acaba aqui mudando o escalonamento da peça, então fica um pouco complicado, ok? Bagunçado nem sempre, mas se você tem uma técnica, ok? Porém esse processo do layout vai te economizar muito tempo, ok? Bom, uma coisa que eu vou alterar aqui no 2014 é a nossa linha de comando. Ela está como se fosse um processo transparente, né? E para quem gosta do modelo antigo, é só clicar ó, na lateral, onde tem esses pontinhos do lado do X, clico seguro, mantenho apertado o botão do mouse esquerdo, arrasto até a lateral e você vai encontrar um retângulo. Esse retângulo é a delimitação dessa linha de comando. Solto e ela volta no modelo antigo, ok? Vou trazer uma peça aqui na tela como modelo, ok? Tanto modelo de civil e modelo para mecânica. Pronto, pessoal, trouxe dois desenhos aqui, ok? Esse primeiro desenho é um desenho mecânico, tem aqui as dimensões de 48,6 por 108 e na lateral eu tenho um desenho de civil. Notem que a diferença em relação às dimensões, ou seja, a proporção é muito grande. Essa aqui é uma planta de uma casa geminada que tem um terreno 12, ok? Por 25. Você editou a cota, professor? Não. Se você vier aqui ó, e medir pelo DI, literalmente ele tem 12 no comprimento X. Não está editado, é conforme as dimensões do projeto, ok? Então vamos para o nosso layout. Primeira coisa, clico na primeira aba Layout 1. Se você sentir a necessidade já de alterar o nome, botão direito, Rename, ok? Eu vou colocar aqui ó, folha A4. Ah, professor, mas na civil é utilizado o formato A2, A1 e A0. Sim, nessa aula eu vou criar o formato A4, porém vocês vão repetir com as dimensões do que você vai utilizar. Se fosse fazer uma aula com todas as folhas, ia ficar muito extenso. Porém, essa A4 vai servir de base para as outras, ok? Bom, dou um clique fora, já tenho o formato A4. Vou clicar novamente em cima dessa aba com o botão direito, e eu vou vir dentro de Page Setup Manager, que é a configuração de folha, né? Bom, ele tem aqui o nosso item folha A4, ok? Se eu quiser modificar esse formato A4, é só clicar no Modify. Ou se você necessitar criar um novo tipo de layout com as suas configurações, ou até mesmo deixar isso padrão para as outras, clique no New. Bom, eu vou clicar no New só para vocês verem o que acontece. Ele fala o seguinte, New Page Setup Name. Qual é o novo nome desse formato? Ok? Eu vou criar aqui, ó, folha A4 YT. Ok? Logo abaixo tem o Start With, que é começar com, né? E ele está selecionado a folha A4. Ele está roubando as propriedades do layout já existente. Dou um OK. E eu começo agora a configurar essa minha folha. Bom, eu vou fazer uma sequência lógica, passo a passo. Bom, ele trouxe a nossa janela de impressão, ok? Para quem já fez plotagens dentro do AutoCAD, já conhece essa janela. O que eu vou executar? Primeiro, Printer Plotter, ok? Eu vou clicar no nome da impressora. No caso, se na sua empresa, na sua casa, tem uma impressora física, o componente impressora já instalado, é só selecionar a marca ou o modelo que você tem aí instalado. Nesse caso, eu vou criar a partir de uma impressora virtual, que já vem instalado no AutoCAD, que é o DWG2PDF.PC3. Ok?
Todo o AutoCAD tem essa impressora, não tem nenhum problema. E como é um teste, somente como estou mostrando essa impressão, eu já vou deixar configurado DWG to PDF, ok? Próximo passo, Paper Size. Eu venho aqui e seleciono o tamanho do papel. Ah, mas aqui fica fácil então selecionar o A0, A1 sem nenhum problema. Posso vir aqui e selecionar o formato A1. Posso descer aqui também, selecionar o formato A4 na minha horizontal, que seria ali paisagem, ok? Ou o formato A4 no retrato. Galera, a seleção do Paper Size pode ser feita dessa maneira. Porém, se houver a necessidade de criar um formato novo, porque a norma da BNT permite a utilização das folhas com o dobro de medida. Por exemplo, se você quiser criar um formato A4, porém com uma altura diferente, você tem que multiplicar 297 por 2. Ok? Isso tem que estar descrito na sua parte inferior de folha e as outras seguem a mesma regra. A única coisa que a norma diz é utilizar múltiplos, ok? Multiplicando por 2, 3, 4 vezes. É utilizado muito em fábricas na área de aeronáutica, automobilística, para você imprimir um chassi, fazer o levantamento de cablagem. Então é algo que vai surgir na necessidade. Bom, você não precisando desse item, é só selecionar. Como que eu vou criar? Dentro aqui do meu processo de impressora no Properties, dou um clique. Dentro desse processo, pessoal, nós estamos dentro do drive da própria impressora, das configurações da impressora. Então tomem muito cuidado aonde vocês vão clicar e o que vocês vão executar daqui para frente, ok? Cliquem somente onde eu indicar e façam somente aquilo que eu mostrar para vocês, não alterem mais nada. Eu vou clicar exatamente no Custom Paper Size, ou seja, customização das dimensões de papéis. Eu vou adicionar uma folha nova, ok? Então eu vou clicar aqui, ó, ADD. Ele trouxe para a gente aqui o Custom Paper Size Begin, que é o que? Começar aqui com um modelo zerado ou utilizar um modelo já padrão. Eu vou começar do zero, ok? Então posso deixar a primeira seleção. Clico no avançar, ele vai pedir agora as dimensões dessa folha. Se você está criando uma folha especial, por exemplo, 210 por 520, você pode utilizar por 600, ok? A dimensão que você achar interessante, você pode criar esse formato. Como eu estou criando um formato A4, vou deixar exatamente com 210 de largura e 297 de altura. As unidades estarei colocando em milímetros. Mas espera lá, professor, você já tinha um formato A4? Sim, eu estou exemplificando para quem precisa criar formatos novos, ok? Então, se você não precisa executar isso, só volta lá e deixa no Paper Size como A4. Próximo passo, Print Table. Esse Print Table Area é o seguinte, ele tem uma margem de proteção, que seria a margem que não vai ser impressa nos formatos, ok? Essa margem também delimita até onde vai sair a tinta. Fácil de explicar devido à impressora ter o limite físico, ela não consegue imprimir até o 00 da margem. Lembrando que isso são impressoras A4, ok? Se você tem uma plotter onde você não tem o limite, por exemplo, eu vou imprimir uma A4 num rolo de mais ou menos meio metro, é óbvio que você vai poder utilizar sempre zerado. Eu prefiro trabalhar com a medida 0, ok? Zerando todas as medidas e quando eu for imprimir, a própria impressora já coloca essa margem para mim, ok? Para quem quer seguir a norma pede 10 milímetros de cada borda de folha. A BNT já joga essas dimensões. Se você está utilizando uma impressora padrão só A4, deixa ali 10 milímetros que não tem nenhum problema, ok? Próximo item, Paper Size Name, é o nome do formato, eu vou por folha A4, Daniel Severino. É o nome que eu estou criando a minha folha. Eu poderia colocar qualquer outro nome, sem nenhum problema. Clico no avançar. Ele vai trazer aqui, ó, você acabou de criar um novo formato de papel com o nome folha A4. Selecione no campo de busca para aplicar essa dimensão. Ok, concluir. Clico novamente no OK. Percebam que esse formato A4 já está criado aqui, ó, Daniel Severino A4. Clico no OK. E dentro aqui do campo de busca de Paper Size, eu vou selecionar o meu arquivo. Mas para onde que ele foi? Automaticamente ele foi sendo o primeiro item.
Isso é padrão, toda vez que você cria um formato ele vai ser os primeiros itens, ok? Basta selecionar essa folha 4 e ele já foi configurado dentro do meu arquivo, ok? Outra informação, o ato plot, o que você deseja imprimir. Nesse caso eu posso imprimir display, é o que está na tela. Posso imprimir as extensões, ou seja, ele vai tentar ajustar o máximo possível dessa minha folha. Ele vai imprimir somente o layout com as dimensões que eu configurei, ou o window, que é uma janela. Quando você imprime no model, você acaba imprimindo no window. E aí você tem que ajustar a escala. Nesse caso, pessoal, eu vou manter como layout, ok? O plot offset eu não vou alterar. E aqui, ó, em plot scale, a escala de impressão eu também não. Por quê, pessoal? Eu não vou imprimir o arquivo escalonado. Eu vou imprimir a folha no formato 1:1. Mas e a escala do desenho? A escala do desenho eu vou ajustar dentro de um componente chamado Viewport, que está relacionado a campos visuais. Então não se preocupem, já vamos chegar nesse processo, ok? Próximo passo, pessoal. Eu tenho aqui, ó, Plot Style Table, que seriam as cores. Se você quer imprimir em preto e branco, monochrome, ok? Se você quiser imprimir em grayscale, que é a escala de cinza, ou screening, que seria colorido. Lembrando, 100% ele coloca todo o arquivo colorido, 50% ele reduz pela metade o rendimento, 75% ele reduz 25%, e o 25% ele reduz 75%. Lembrando, quanto maior o número, mais colorido. Quanto menor o número, menos colorido, ok? Eu vou colocar no meu processo aqui, ó, Screening 100%, totalmente colorido. A qualidade que está abaixo, ele vem como normal, porque utiliza DPI, ou seja, que são pontos por polegada. Como se fosse pixels, ok? Na verdade seriam pixels por polegada. Como ele colocou o processo de 100 pixels para impressão, eu posso colocar como apresentação. E ele vai subir para 200 pixels por polegada. Dentro de 25,4 milímetros, terão 200 pontos, ok? Tanto no X e no Y. Isso fazendo a minha quantidade de qualidade. Beleza? Não há necessidade de você colocar mais itens. Padrão 100 já é mais do que o suficiente. Plot Options, pessoal, caso você queira aqui, ó, Plot Object Lineage, ou seja, se você quiser imprimir com as penas ou pesos de linha, é só deixar habilitado. Plotar com transparência, caso você tenha algum layer ou tenha alguma achura, né, transparente, é só habilitar. Plot with Plot Style, ou seja, imprimir com os estilos. Plotar o tamanho do papel e esconder o paper space dos objetos. Não há necessidade de alterar esse plot options. Vendo alguma necessidade, você vem e altera, ok? Orientação do desenho, que seria retrato ou paisagem. Caso você crie algum que precise rotacionar, é somente alterar, ok? Confirmei as minhas dimensões, confirmei a minha impressora, tudo ok? Clico no ok. Volto na minha página de setup e o que eu faço? Dou um clique duplo em cima da folha 4 YT, ok? 1, 2, automaticamente ele já trouxe aqui. Nossa, professor, perceba que você deixou ele no seu item de paisagem. Não tem problema, porque eu posso voltar aqui no Modify e aqui na orientação do desenho eu posso voltar para o meu item de retrato. Quando eu faço as alterações e eu volto aqui, ó, ele já está no meu item de retrato. Beleza? Então percebam que eu posso modificar, fazer ajustes e assim por diante. Fecho essa janela, ok? E eu acabei de criar um formato novo de folha. O que seria esse retângulo que fica no meu desenho? É um viewport antigo. E o que você pode fazer? Simplesmente deletar, porque eu não vou utilizar mais esse viewport. Clico no delete, ok? Pessoal, a partir daqui agora é somente desenhar o formato A4 com o seu carimbo, com a sua margem. Porém, eu vou dar uma dica inicial, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou desenhar o restante da folha. Porque eu habilitando o comando linha, olha só, eu não consigo mais pegar a quina aqui da folha. Então, dica, basta digitar a coordenada 0,0, não é ponto, pessoal, é vírgula mesmo, porque o 0,0 é exatamente aquela quina da folha.
confirmo com Enter e percebam que automaticamente a linha já está naquela quina, ok? O que eu faço agora? Aperto o F8, que é o meu ortogonal, deixo o meu mouse para cima e eu vou colocar qual medida? A dimensão da folha, seria 297, 210, volto 297 e 210. Eu literalmente crio as margens com o comando linha. Para quê? Para depois eu executar o offset das minhas bordas, ok? Lembrando que no formato A4, a borda esquerda tem 25 milímetros, as bordas superior, inferior e a direita tem 7 milímetros. Se você puxar uma cota aqui, ó, 25, ok? Daqui para cá, 7 milímetros e as outras 3 respeitam. Ah, professor, mas como que eu crio então a minha legenda? Você vai ter que literalmente desenhar, colocar texto, colocar o nome do projetista, a data e assim por diante. Eu não vou criar isso aqui no vídeo, eu já vou trazer pronto. Você vai executar e depois eu vou configurar o viewport, beleza? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal. Acabei de criar aqui o meu formato, ok? São somente linhas, textos que eu preenchi nos espaços. Cada empresa tem o seu formato, cada engenheiro, cada arquiteto utiliza o seu padrão. Lembrando que padrão prefeitura tem que ter um formato de rosto no formato A4, ok? Bom, vamos chegar agora no processo do viewport, que seria a janela de visualização entre o meu model e o meu formato de layout, ok? Sendo assim, o que eu faço? Eu clico na minha aba de View e eu vou encontrar aqui, ó, o campo de Viewports. E basta você clicar em cima do ícone de Viewport, ok? Que ele vai trazer para você uma janela. Caso você necessite executar pelo teclado, é simplesmente digitar View P, ok? Que ele vai trazer para você a opção Viewports. Dou um clique e ele traz essa janela de configuração. Eu tenho simples, que é o single, tenho duas na vertical, duas na horizontal, tenho três, ou seja, duas esquerda e uma direita, e vai depender muito do que você deseja. Eu vou selecionar o meu single, que é somente um, ok? Somente uma janela de visualização. Clico no meu item de OK, confirmando esse meu processo, e ele pede agora um ponto inicial. Lembrando que esse ponto inicial vai partir da parte interna da minha legenda, da minha folha, ok? Dou um clique, vou abrir um retângulo e automaticamente, quando eu clico no segundo ponto, ele já traz o meu desenho do model. Ah, professor, e para ajustar agora o meu desenho, como que eu configuro a forma de visualização? Simples. Dando um duplo clique dentro do viewport, ele vai deixar a margem mais espessa, ok? Você pode movimentar com o comando Pan, ok? Você pode movimentar com o comando Zoom também, e você pode perceber quando você passa o limite desse viewport, ele não mostra o desenho. Ah, mas está sem escala, professor. Sim, está sem escala. O que eu faço? Aqui embaixo, no meu campo de opções, eu vou ter o Viewport Scale. Ele vem com vários números quebrados. Porém, se eu clico, ele traz para mim uma régua de opções onde eu tenho A1 até o 100:1. Para quem é de civil, não vai adiantar utilizar essas escalas. Isso aqui só vai adiantar para mecânica. Olha só, 1:1. O meu desenho está literalmente na escala 1:1 de mecânica. Se fosse 1:1 de civil, olha só o tamanho que ia ficar a casa. Vocês concordam comigo que a casa tem muito mais dimensionamento do que um formato A4. Então essa vista só funciona para mecânica. Eu quero reduzir agora um pouco, professor. Eu posso pôr 1:2, ó. Ah, eu quero ampliar 2:1. Sem nenhum estresse, você vai imprimir isso sem nenhum problema, ok? Próximo passo, como então eu configuro para civil? Vou deixar aqui a planta, vou clicar na minha escala e vou clicar no Custom, beleza? Ele vai trazer uma janela onde eu posso adicionar, editar ou movimentar para cima e para baixo a posição. Eu vou clicar no ADD. O que eu faço? Eu vou colocar uma escala de 1:100 e uma escala de 1:150 para vocês verem como que é feito. Então eu preencho 1:100. Professor, já tem 1:100 lá. Sem problema, só coloco uma derivação aqui, um nome, qualquer coisa, para ficar mais fácil.
Ele traz dois itens, Paper Units e Drawing Units. O tamanho da escala do papel e o desenho, quanto que ele vai ficar. Como ele é proporcionalmente inverso à mecânica, eu vou ter que fazer o seguinte. No Paper Units, uma técnica muito legal é sempre utilizar 1000. Coloquem 1000 no Paper Units. E no Drawing Units, você coloca o quanto que você quer de escala para civil. Nesse caso, 100. Ah, professor, mas poderia fazer a conta inversa, colocar 1 no Paper Units e 0.01? Pode, mas só que você tem que ficar calculando. Então essa técnica do Paper Units sempre ser 1000, o Drawing Units acaba sendo a escala que você precisa. Querem ver? Ó, vou clicar no OK. Vou adicionar uma nova, 1 para 150. Civil. Paper Units 1000 e Drawing Units 150. Nem precisei calcular, simplesmente preencho 1000 e a escala que eu quero. Confirmo com OK. Caso você queira subir ou descer a posição lá na régua, é só clicar em Move Up, ó, que ele vai reposicionar essas escalas. Olha só que legal agora. Vindo aqui embaixo, nesse meu campo de escolha de escala, 1 para 100 para civil. Automaticamente a minha casa já está no padrão 1 para 100. Ah, mas agora eu quero 1 para 150. Sem problema, 1 para 150. Já encaixou. Então percebam que é muito mais fácil. Professor, poderia criar um formato quebrado, por exemplo, 1 para 125? Poderia. Mesmo processo, ADD 1 para 125, civil, técnica de 1000, e aqui eu coloco 125, ok? Deixo na posição que já está, na régua de escolha, 1 para 125, ficou muito melhor do que trabalhar com o meu item de model. Galera, configurei a escala tanto para mecânica ou para civil, clico 2 vezes fora, o meu formato está pronto. Posso copiar esse formato? Pode. Clicando com o botão direito, Move or Copy, ele vai criar para você uma cópia idêntica desse formato. Ele não cria relação com um com o outro. Aqui eu posso trabalhar com o meu desenho mecânico 1 para 1, e aqui eu tenho o meu desenho civil sem nenhum estresse. Então eu tenho um desenho mecânico com o mesmo formato em um mesmo arquivo, ok? Layout 2, se você quiser deletar, pode deletar, não tem utilização. Na próxima aula de AutoCAD eu vou ensinar a criar um template, que é um arquivo padrão com todos os itens configurados, ou seja, layout, itens de layers, itens de cotas, e depois eu vou salvar como padrão, porque se toda vez que você tiver que criar um arquivo, vai ter que criar esse formato, perder esse tempo, não é viável, ok? Então eu vou ensinar a partir dessa aula depois a criar o nosso arquivo template. Eu sei que essa aula é muito extensa, devo estar chegando quase em meia hora de aula, mas eu quero agradecer a todo mundo pela paciência e pela compreensão. Para finalizar, eu só clico no meu item de plotagem, não preciso configurar nada, pessoal, porque já está tudo configurado. Clico no OK, seleciono um item para salvar esse meu arquivo. Como é PDF, ele gerou um arquivo virtual, e caso fosse um arquivo impresso, ele iria sair com o meu item de papel. Lembrando que eu estou utilizando o formato educacional, e o formato educacional sai com essas frases na parte superior, inferior e lateral do arquivo, ok? Então é muito simples e muito fácil. Galera, quero agradecer a todos pela paciência. Deixem aí o curtir por essa meia hora de aula, é uma matéria bastante complexa, tem muita gente que acaba utilizando o processo sempre no Model, e isso aqui é muito legal. Então deixa eu curtir, compartilha isso para quem precisa, divulguem mais e mais esse material, lembrando que é gratuito, galera, vocês não pagam nada para assistir esses vídeos, ok? Eu quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!